Muito bem, pessoal. Quero ver com vocês aí a influência da frequência na reatância capacitiva e indutiva. Muito bem. Então, aqui nesse circuito aqui eu tenho uma fonte de corrente alternada. Nessa fonte de corrente alternada, ela tem uma frequência de 0,1 Hz e o período dela é 10 segundos. Nós temos aqui uma fonte que tem 10 volts de diferença de potencial. Ela oscila entre 10 e menos 10. Qualquer valor entre menos 10 e 10 volts pode assumir aí. A resistência desse resistor é de 200 ohms. Fazendo a razão de 10 por 200, nós chegamos a uma corrente de 50 mA. Ok, resistência de 200 ohms. Ao ligar esse circuito, notem que o diagrama fasorial aqui e o diagrama ondulatório, a corrente e a tensão andam juntinhas. É isso que a gente chama de diagrama de fases em fase. Diagrama ondulatório em fase também. Conforme vai aumentando a tensão, a corrente vai aumentando. Conforme vai diminuindo a tensão, a corrente diminui e elas andam juntinhas. A razão da V em determinado ponto pela R vai dar a corrente num determinado ponto. Muito bem. Aqui nós temos um amperímetro e um voltímetro, onde nós conseguimos acompanhar também a voltagem menos 10, corrente de menos 50 mA. E assim vai indo. Esse circuito é bem comum para nós. O que nós estudamos esse semestre é o diagrama fasorial e ondulatório. Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Vou aumentar a frequência da fonte. E espero que vocês percebam que, com o aumento da frequência, a velocidade com que a corrente oscila, a velocidade com que varia entre o mais e o menos, a velocidade com que oscila entre o 10 e menos 10, ela aumentou. Isso nós chamamos de velocidade angular. A velocidade com que ele faz 360 graus aumentou. Isso quer dizer que a frequência da fonte aumentou. Note que ele faz mais rapidamente uma onda. Faz mais rapidamente, tão rapidamente que ele passou a fazer isso em 1 segundo. Uma onda em 1 segundo quer dizer que a frequência é de 1 Hz. Frequência de 1 Hz quer dizer que faz uma oscilação por segundo. Então o período dessa onda é 1 segundo. Notem que a voltagem é a mesma, a resistência é a mesma, olha aqui, ó, logo a corrente é a mesma. Então, se eu aumentar ainda mais a frequência dessa fonte, notem que a velocidade angular aumenta ainda mais, o período diminuiu agora para 0,33 segundos, a voltagem continua a mesma, a resistência a mesma, logo a corrente é a mesma. Então, para circuitos resistivos puros, aqueles circuitos ideais, a gente diz que a frequência ela não influencia na resistência de um resistor. Muito bem, vamos parar aqui. Vamos para um circuito agora onde nós temos um indutor. Notem que aqui nós temos esse indutor, é uma bobina, tá? A frequência da fonte é 0,1 Hz, 0,1 e o período é de 10 segundos. O que quer dizer 10 segundos? É o tempo que ele demora para fazer uma onda completa, é de 10 segundos. A voltagem é 10 volts e a reatância indutiva desse indutor é de 314 miliohms. A indutância desse indutor é de 500 mH. Fazendo a razão de 10 volts por 314 miliohms, nós temos uma corrente de 31,8 A. Uma corrente teoricamente considerável, é uma corrente alta. Muito bem, vou ligar o circuito e notem que no momento que começou a aumentar a tensão, a corrente no indutor começou lá embaixo atrasada. Ó. Ela está defasada em 90 graus, ou dizemos que ela está atrasada em 90 graus. Isso já estudamos em outra aula. A análise ondulatória e a análise fasorial. A brincadeira aqui dos fasores, o rosinha aqui é a voltagem e aqui a corrente no indutor atrasado 90 graus. Notem que aqui também, conforme vai oscilando a tensão, a corrente no indutor também vai oscilando. Quando começamos a tensão no circuito, a corrente no indutor começou atrasada em 90 graus.
Notem que demora para acontecer um comprimento de onda, uma oscilação, porque a frequência é de 0,1 Hz, o tempo de uma oscilação é 10 segundos. Muito bem. Agora percebam o que acontece quando eu aumento de 0,1 para 1 Hz. Olha só o que aconteceu. A frequência de oscilação aumentou. Lá. A frequência de oscilação aumentou. A velocidade angular, a velocidade com que ele faz 360 graus aqui, é maior. Tá? Então, o que aconteceu? A voltagem consideramos constante. Notem que o XL, quando eu aumentei a frequência aí em 10 vezes, o XL, que é a reatância indutiva, ele aumentou também para 3,14 ohms. Então, a reatância capacitiva ela é influenciada pela frequência da fonte, sim. A corrente diminuiu de 31 para 3,18 amperes e a indutância desse indutor permanece constante. A indutância leva em consideração as características físicas desse indutor. A área, o comprimento, o número de voltas, como nós analisávamos a resistência de um resistor pelas características físicas. Tá? Então, lembram da segunda lei de Ohm? Tem que lembrar que as características físicas que determinam o valor da resistência. Aqui, a indutância determina as características físicas do indutor, determinam a indutância desse indutor, e não a reatância indutiva. Notem, então, que a frequência influencia na reatância indutiva deste indutor. Notem que a corrente, então, diminuiu para 3,18 amperes. Aumentando, vou dobrar a corrente para 2 Hz. Notem, 2 Hz, o período é 0,5 segundos. O que quer dizer esse período? Que o tempo de uma oscilação é de meio segundo. Notem que a voltagem continua a mesma, o XL dobrou, 6,28 ohms. Quando o XL, a reatância, aumentou, dobrou, a corrente diminui pela metade, 1,59 amperes. A indutância do indutor continua a mesma. Lembrem novamente que depende das características físicas do indutor, a indutância, mas a reatância capacitiva ela é influenciada pela frequência da fonte. Vou dobrar novamente a frequência dessa fonte e notem que a velocidade, a rapidez com que ela faz um ciclo aumentou consideravelmente. Ela aumentou o período para 0,25, ou melhor, diminuiu o período para 0,25 segundos, porque a frequência de 4 Hz. 4 Hz quer dizer que ela faz 4 voltas em um segundo. 4 ciclos por segundo. Ele faz 4 ondas completas em um segundo só. A voltagem ela é constante, o XL vimos que é influenciado agora diretamente pela frequência da fonte. Já começamos a falar em matemática aqui. Ela fala que a fonte, aumentando a frequência da fonte, vai aumentar a reatância indutiva do teu indutor. Ela aumentou aí para 12,6 ohms. Aumentando essa reatância, a corrente, a razão 10 sobre 12,6 diminuiu para 0,796 ampere, que é igual a 796 miliampere. Olhem novamente que a indutância do teu indutor permaneceu constante durante todo o tempo. Por que isso é verdadeiro? Porque em momento algum nós mudamos as características físicas desse indutor, o número de voltas, o comprimento, se tem mais fio ou menos fio, se aumentou ou diminuiu a área dele. Nós vamos ver quais são as características físicas desse indutor aí, que influenciam aí na indutância. Na reatância indutiva nós vimos que a frequência influencia diretamente nesse valor. Muito bem, vamos parar aqui. Vamos substituir aquilo que nós chamamos de indutor por um capacitor.
No caso do capacitor, ligando isso aqui, notem que ao passo que nós começamos a ter tensão no circuito, a corrente no capacitor já começou no máximo. Lembrem que a corrente no capacitor, o circuito capacitivo puro aqui, ele se comporta como um curto-circuito, solicitando toda a corrente da fonte. Se ele solicita toda a corrente da fonte, ele é considerado como se fosse um curto-circuito. Logo, não tem diferença de potencial na fonte. Por isso que ela começa em zero e a corrente máxima no teu capacitor. Análise ondulatória e análise fasorial. Quando o rosa chegar aqui no zero, a corrente vai ser máxima lá no teu capacitor. É isso que esse amperímetro e esse voltímetro estão mostrando. Exatamente essa análise fasorial e ondulatória, só que em uma escala de mais e menos valores. Muito bem. Com uma frequência de 0,1 Hz, 10 segundos de período, a voltagem continua sendo 10 volts. Nós temos lá um XC, a reatância capacitiva de 398 kΩ e a capacitância do meu capacitor de 4 microfarad. 4 microfarad. Esse 4 microfarad é o que são as características físicas do teu capacitor que vão influenciar no valor da capacitância. Logo, a placa, o dielétrico, a área das placas, a distância entre as placas, as características físicas do capacitor determinam o valor da capacitância. Muito bem. Ao passo que eu vou aumentando essa frequência, notem que eu aumentei de 0,1 para 1, a frequência foi para 1 Hz e o período foi para 1 segundo. A velocidade angular aumentou 10 vezes. Ela faz uma volta em 1 segundo. Antes ela fazia 0,1 volta em 1 segundo. 0,1 de volta. Muito bem, a voltagem é 10. Agora percebam que ao aumentar 10 vezes a frequência da fonte, aumentou 10 vezes a reatância capacitiva. Ou melhor, diminuiu 10 vezes a reatância capacitiva para 39,8 kΩ. A corrente passou a ser 251 vezes 10 na menos 6, aquilo que nós chamamos de microampere. Ao dobrar novamente essa frequência, notem que vai diminuir mais ainda a nossa reatância capacitiva. Então é aquilo que nós chamamos de inversamente proporcional. Quando aumentamos a frequência da fonte, nós diminuímos a reatância capacitiva. É aquilo que nós podemos fazer uma comparação com a resistência. Quando nós aumentamos a frequência da fonte, a resistência do capacitor, que nós chamamos de reatância capacitiva, diminui para 19,9 kΩ. Assim, a corrente aumenta para 503 microampere. Notem que a capacitância do capacitor continuou a mesma. Ao dobrar mais uma vez a frequência da fonte para 4 Hz, o período passou a ser a 0,25 segundos, 1/4 de segundo, que isso quer dizer que ele faz uma onda em 0,25 segundos, ou faz 4 voltas em 1 segundo só. A voltagem continua a 10 volts, a reatância capacitiva passou a 9,95 kΩ e a corrente aumentou para 1,01 mA. Notem que agora ela está na faixa do mili, antes ela estava na faixa do micro, e a capacitância continua sendo 4 microfarad. Não mexemos nas características físicas do capacitor para mexer na capacitância. Já a reatância capacitiva desse capacitor é influenciado pela frequência da fonte. Bem, pessoal, então vamos analisar matematicamente o que acontece aí com a nossa reatância capacitiva, indutiva e indutiva com a variação da frequência. As duas equações trazidas aí é que XC, a reatância capacitiva do meu capacitor, ela é igual a 1 sobre 2πfc. 2π é 2 e π é π, são constantes aqui na nossa brincadeira.
A frequência é definida pela fonte, frequência da fonte, e a capacitância é essa do capacitor. Então aqui nós temos aquilo que nós chamamos de matematicamente que elas são XC é inversamente proporcional à frequência. Se a frequência é grande, XC é pequeno. Se a frequência é pequena, XC é grande. Já a equação da reatância indutiva, ela traz aqui para nós que depende de 2π, novamente 2π são constantes aqui, frequência da fonte e L é a indutância do teu indutor. Muito bem, sabemos que então a frequência, a reatância capacitiva, ela é diretamente proporcional à frequência da fonte. Quanto maior for a frequência da fonte, maior vai ser a reatância do teu reatância indutiva do teu indutor. Quanto menor for a frequência, menor vai ser a reatância indutiva do teu indutor. Dizemos assim então que são grandezas diretamente proporcionais. Vou seguir um exemplo e eu quero que vocês continuem a resolução, fica de tema de casa aí. Então, o que eu trouxe aí? Eu tenho um capacitor de 10 nanofarad e tenho uma tabela aqui que no primeiro caso já calculei para vocês. O que ele traz aqui? Ele me trouxe a frequência, várias frequências aí, onde ela foi variando, foi aumentando a frequência. Eu quero que vocês calculem do ladinho aí qual é a reatância capacitiva para cada uma dessas frequências. Cheguem ao mesmo resultado que eu cheguei na linha 1. Para 10 Hz, eu cheguei a 1,6 gigaohm de reatância capacitiva desse meu capacitor. Já para o indutor, eu trouxe aí um indutor de 10 mH. Tá? Então, aí também trouxe a mesma tabela, só que para 10 Hz eu tenho 0,63 miliohms de resistência. Notem que para baixa frequência eu tenho uma resistência muito pequena, uma reatância pequena no teu indutor. Já para baixa frequência no teu capacitor, ela é de 1,6 gigaohms, é muito grande. Então a reatância capacitiva do teu capacitor para baixa frequência é grande. Já a reatância indutiva do teu indutor para baixa frequência é pequena. E vocês terão que provar matematicamente nessas próximas linhas que isso é verdadeiro. Tá? Então vamos lá. Bora resolver as questões aí. Um abraço.